8 versículos que provam que família é projeto de Deus. Muito se fala no meio cristão que a família é o projeto de Deus, que é algo que o Senhor Deus criou. E nós temos visto que com a evolução da humanidade, principalmente nos últimos anos, o conceito de família tem mudado bastante. Inclusive no dicionário mudou-se bastante o conceito de família. E o que a Bíblia fala sobre isso? Será que na Bíblia houve alguma atualização sobre o que de fato é família? Nós sabemos que não. E nesse vídeo eu quero apresentar a você 8 versículos que provam que a família, com um homem e uma mulher, com uma mãe e com um pai, são um projeto de Deus. Em 8º lugar, quem encontra uma esposa encontra algo excelente, recebeu uma bênção do Senhor. Eu costumo dizer que depois de Cristo, Carol é a melhor coisa que me aconteceu. Até eu encontrá-la, embora eu tivesse dons e talentos e uma vocação, mas eu estava meio perdido. E Carol, o Senhor Deus usou Carol na minha vida para me dar um rumo e foco. E com certeza, depois que eu a encontrei, eu sou um homem muito melhor, muito mais realizado. Inclusive agora que ela me deu o Nicolas, então ela é exatamente essa mulher. Ela é uma bênção do Senhor. O casamento, Salomão fala aqui em relação à mulher, mas é uma verdade que vale para os dois lados. Quem encontra um homem virtuoso, encontra uma bênção do Senhor. É muito bom quando no relacionamento os dois têm muitas virtudes. Os defeitos podem ser aperfeiçoados, mas o importante é que, como casal, nós trabalhemos em conjunto. Nós sejamos parceiros de fato, trabalhando um para o crescimento do outro. Em 7º lugar, uma esposa exemplar, feliz quem a encontra. É muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Esse versículo é clássico porque aqui a NVI utiliza uma esposa, a expressão que a NVI utiliza para uma esposa exemplar, a tradução de Almeida diz uma mulher virtuosa. E com o passar dos anos, a expressão mulher virtuosa se tornou muito icônica no meio cristão. Mas uma mulher virtuosa é exatamente isso, uma esposa exemplar. E o que ele diz é que o valor dela excede o de rubis, excede o de coisas, de joias preciosas. E feliz é quem a encontrar. Então, quando você estiver orando, se você já é casado, então o ideal é que você, se sua esposa já é virtuosa, então louve a Deus por isso. Se você acha que ela não é ainda, então o ideal é que você trabalhe em oração e com muita paciência, com muito jeito, apresente as escrituras a ela. Eu acredito que o grande agente, um dos grandes agentes de saúde do casamento é o diálogo. Você precisa conversar com sua esposa de maneira moderada e sábia, com a direção do Espírito Santo, e apresentar a ela aquilo que você não gosta nela e estar aberto para ouvir também as críticas e ir mudando com o tempo. O Espírito Santo e a presença do Senhor Jesus fazem com que a nossa família seja um lar, a nossa casa seja um lar, um pedaço do céu. E feliz quem encontrar uma esposa virtuosa. Eu sou, graças a Deus, muito feliz. Como eu já falei no versículo anterior, Carol, ela é de fato uma mulher virtuosa. Para cumprir o meu chamado, desenvolver o ministério, se não fosse ela, uma mulher virtuosa como ela, com certeza eu teria muitos problemas, porque o tempo que eu passo investindo em estudo e gravando e escrevendo para o Jesus e a Bíblia, só Deus, ela e eu sabemos o quanto ela precisou abrir mão da minha pessoa para que eu possa estar aqui com vocês. E ela fica feliz com isso, ela participa disso, ela me apoia muito. Há 17 anos eu estou em Cristo e casado com ela já há 7 anos. Ela me conheceu quando eu estava pregando o Evangelho e, segundo ela, se apaixonou aí. Então, por que é que eu digo isso? Porque Carol, ela acompanha o meu ministério e abençoa o meu ministério. Ela é de fato uma mulher virtuosa. E o que é que eu quero dizer a você, mulher que está me ouvindo? Que você precisa decidir ser virtuosa. As características da mulher virtuosa, descritas em Provérbios 31, a partir do versículo 10, são atitudes práticas. Você precisa ver o comportamento daquela mulher e desejar imitar.
Se você apenas vê e não fizer nada, então não vai adiantar. Mas se você desejar, tenha certeza de que Deus providenciará um bom marido para você. Em sexto lugar, o casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Esse versículo é muito contundente no Novo Testamento, porque o Senhor Deus nele diz que o casamento deve ser honrado por todos. Há muitas pessoas que pregam contra o casamento, pessoas que dizem que casamento é maldição. Antes de casar, eu lembro que um dia antes de casar, eu lembro que eu estava no trabalho e chegou um colega, um parceiro, e disse: os meninos avisaram, Diego, amanhã vai casar. Ele disse: meus pêsames. Eu disse: eu te repreendo em nome de Jesus. Que ele queria dizer que a partir dali eu estava morto, minha vida tinha acabado. E isso não é verdade. Depois que eu casei, a minha vida realmente melhorou e muito. O casamento é bênção. O que a Bíblia diz é que o casamento deve ser honrado. O casamento deve ser honrado por todos. E o leito conjugal conservado puro. Ou seja, você deve ser marido de uma só mulher. Você, mulher, deve ser mulher de um só marido. Tem essa coisa de estar trocando de homem, ou esses casamentos que são casados, mas ficam com outras pessoas. Isso é do diabo, não agrada a Deus. E o que ele diz aqui é exatamente isso. Deus julgará os imorais e os adúlteros. Na nação brasileira se difunde essa questão de se juntar, né? Ele não quer casar, aí se junta, aí fica tendo relações sexuais, vive como casado, mas não se casa. Tenha certeza que se você não regularizar a sua situação, se você não se casar, as coisas vão ficar muito difíceis para você, porque está escrito que os fornicários e os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Então você precisa casar legalizado no cartório, ou então na igreja com efeito civil, tem lá as regras, eu não entendo bem, mas funciona dessa forma. Case, porque quando você casa, você tem a bênção de Deus sobre a sua família. Em quinto lugar, Jesus não o permitiu, mas disse: vá para casa, para a sua família e anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você e como teve misericórdia de você. Isso aqui é quando o Senhor Jesus cura o gadareno e ele, depois que recupera, né, a sua saúde e tal, a sua sanidade, ele pede ao Senhor Jesus para segui-lo. Senhor, deixe-me seguir o Senhor. Jesus disse: não, vá para a sua família e diga o que o Senhor Deus fez por você. Então, a nossa família deve ser um ambiente onde nós compartilhamos as boas novas do Senhor Jesus. Nós devemos abençoar a nossa família com a palavra de Deus. Há muitas pessoas nas nossas famílias que não servem a Cristo. E a nossa vida, o nosso testemunho deve ser voltar para eles quando eles nos virem, quando eles se encontrarem conosco. A nossa vida deve inspirá-los a servir a Cristo, mesmo que eles não queiram servir. A nossa família é um ambiente onde a palavra de Deus deve estar presente. E é isso que o Senhor Jesus me ensina aqui. Se não, meu filho, olha, vá e diga a seus parentes, à sua família, tudo o que o Senhor Deus fez por você. É isso que nós devemos fazer. Devemos dizer aos nossos parentes, à nossa família, tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Porque dessa forma nós estamos aproximando eles de Deus e a nossa família está sendo guardada pela palavra de Deus. Em quarto lugar, portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Perceba que a família, ela é tão projeto de Deus, mas tão projeto de Deus que o próprio Deus tem uma família. Isso mesmo. O simbolismo que a Bíblia usa, o apóstolo Paulo usa para falar aos Efésios sobre isso, é de que Cristo é o noivo, de que nós, a igreja, somos a noiva e de que nós fazemos parte da família de Deus. E ele diz: vocês já não são mais estrangeiros nem forasteiros, ou seja, nós não somos estranhos mais, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Família é projeto de Deus, tanto que o próprio Deus tem uma família, onde Ele é o Pai, o Senhor Jesus é o noivo e nós, a igreja, somos a noiva. Então, o conceito de família deve estar muito claro na nossa mente, porque na Bíblia está de que essa é a estrutura que agrada a Deus. Em terceiro lugar, deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Observe que agora as famílias da terra, elas são convidadas para louvar a Deus, a adorar a Deus. As nossas famílias devem realmente, de fato, você pai, você mãe, deve reunir seus filhos para adorar a Deus. É muito interessante que desde a primeira semana que Nicolas nasceu, ele já tem uma Bíblia dele, uma Bíblia essa daqui. Essa Bíblia aqui.
E aqui você está vendo essa Bíblia aqui. E nós lemos com ele desde a primeira semana. E é muito interessante porque a gente lê com ele e com o passar do tempo, ele está com 8 meses já, e nós percebemos que ele consegue entender que esse é o momento de ler a palavra de Deus. E eu leio com ele, Carol lê com ele, a gente ora com ele. E a alegria dele, e o sorriso dele, o olhar dele é muito interessante. Devemos cultivar esses momentos. O mandamento bíblico é que nós devemos ensinar os nossos filhos o caminho em que eles devem andar, no caminho em que eles devem andar, e quando crescer não se desviarão. O projeto de família de Deus é da família que está fundamentada em torno da palavra de Deus. A família não deve estar distante, ela deve estar próxima à palavra de Deus. Por isso que ele convida as famílias da terra a louvá-lo. Em segundo lugar, mas tira os pobres da miséria e aumenta as suas famílias como rebanhos. No Antigo Testamento e nesse salmo, a família é sinônimo de bênção. É sinônimo da bênção de Deus. E esse versículo é muito interessante porque o salmista diz que Deus tira os pobres da miséria e aumenta suas famílias. Isso significa que o crescimento familiar é bênção de Deus. Na perspectiva de Deus, na perspectiva espiritual, na perspectiva bíblica, o crescimento familiar é uma bênção, expressa a satisfação, expressa a prosperidade, o crescimento e a graça de Deus sobre o lar. E em primeiro lugar, então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Esse versículo é muito poderoso, muito tremendo, porque nele, ali no Gênesis, nos primeiros momentos da criação, o Senhor Deus fez o homem e percebeu que a solidão não é algo bom. A não ser que você tenha sido vocacionado pelo Senhor, chamado, porque sim, há esse ministério dos não casados, aqueles que são eunucos feitos pelo Senhor, que foram chamados, assim como João Batista, para não ter esposa ou esposo, para viverem apenas para o Senhor Deus. Se você não tem essa vocação, a solidão não é boa. Quando o Senhor Deus faz Adão, ele percebe, não é bom que ele esteja só. E faz alguém semelhante a ele, não igual a ele. Tipo, Deus não fez Adão e Ivo, como se diz. Deus fez Adão e Eva, fez alguém semelhante a ele para lhe ajudar. Na família, nós temos funções diferentes, o homem e a mulher. E biologicamente falando, nós também temos funções diferentes. A nossa estrutura corporal, muscular e dos órgãos é uma, a da mulher é outra. Deus não fez alguém igual a Adão. A família não é feita por 2 homens ou por 2 mulheres. A família é feita por um homem e uma mulher. A família que Deus projetou é essa. Por isso ele diz, olha, Adão, não é bom que você esteja só. E fez Eva. Alguém que lhe auxilie e lhe corresponda. Alguém que ajudasse Adão a crescer. Alguém que ajudasse Adão na administração daquilo que o Senhor Deus havia criado. Alguém que correspondesse a ele da forma como uma mulher corresponde ao marido e da forma como o marido corresponde à mulher. Amém? Então, vimos na prática 8 versículos que provam que a família é projeto de Deus e que a estrutura familiar deve ser homem, macho, mulher, fêmea e filhos. Amém? Quero orar com você. Senhor Jesus, muito obrigado por sua palavra, por esse esclarecimento na sua palavra, Jesus, nos mostrando que a família, a sua família, a família que o Senhor projetou é essa, constituída por homem, macho, mulher, fêmea, com seus filhos. E é nessa estrutura que o Senhor é glorificado. Nos livre, meu Deus, de todo o engano, de toda mensagem contrária a essa verdade. Senhor, 2 homens e 2 mulheres não formam família, porque é uma relação estéril, mas a família que o Senhor tem abençoado é exatamente aquela que o Senhor criou no Éden, e é exatamente a estrutura familiar que nos trouxe até aqui, como raça, como povo, como humanidade. Receba a honra, a glória e nos ajude a viver neste projeto familiar. Em nome de Jesus. Amém. Se você não se inscreveu no canal ainda, inscreva-se clicando no botão aqui embaixo, clique no sininho para ativar as notificações, nos ajude a bater a meta dos inscritos, nos ajude a fazer crescer a palavra do Senhor Jesus na nação brasileira, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e assista aos outros vídeos. Deus abençoe e até a próxima.